Eu nunca imaginei que aos 52 anos, depois de uma década enterrando minha feminilidade junto com meu marido, eu descobriria que ainda podia sentir meu corpo queimar de desejo por alguém que tinha idade para ser meu filho. E muito menos que essa descoberta me levaria ao maior dilema moral da minha vida, quando descobri que estava carregando no ventre o filho desse mesmo rapaz que me despedaçou o coração de uma forma que nem eu mesma consigo explicar até hoje. Meu nome é Beatriz Santos, e esta é a história mais intensa e dolorosa que já vivi. Uma história que começou numa noite de tempestade, quando minha vida pacata de viúva proprietária de uma pequena padaria no interior de Minas Gerais foi completamente virada de cabeça para baixo por um rapaz de 22 anos que apareceu na minha porta encharcado, faminto e com um olhar que carregava tanta dor quanto o meu. Era uma quinta-feira chuvosa de março, quando tudo começou. Eu estava fechando a padaria depois de mais um dia monótono, contando as poucas notas que havia no caixa e pensando se valeria a pena manter o negócio aberto, quando ouvi batidas desesperadas na porta dos fundos. Eram quase 10 da noite, e naquela cidadezinha do interior, depois das 9, as ruas ficavam desertas como um cemitério. Hesitei por alguns segundos, mas as batidas continuaram, cada vez mais urgentes, e algo dentro de mim, talvez a compaixão que sempre foi minha maior virtude e minha maior fraqueza, me fez abrir aquela porta que mudaria minha vida para sempre. Do outro lado estava ele, Bruno, um rapaz magro demais, com os cabelos grudados no rosto pela chuva, tremendo de frio e com uma expressão de desespero nos olhos que me lembrou instantaneamente de um animal ferido procurando abrigo. Ele estava descalço, com a roupa rasgada e suja, e quando nossos olhares se encontraram, senti uma pontada no peito que não consegui identificar se era pena, medo ou algo muito mais perigoso que eu preferia não admitir nem para mim mesma. Ele murmurou com a voz embargada que estava com muita fome, que não comia há 2 dias, e que se eu pudesse ajudá-lo com qualquer coisa, ele trabalharia de graça para pagar. Eu deveria ter dado a ele alguns pães, algumas moedas e mandado que seguisse seu caminho. Mas existe algo devastador em ver outro ser humano completamente quebrado na sua porta, especialmente quando você também conhece intimamente essa sensação de estar perdida no mundo. Convidei-o para entrar, preparei um sanduíche caprichado com presunto e queijo, esquentei um copo de leite e fiquei observando enquanto ele devorava tudo com uma voracidade que me partiu o coração. Entre uma mordida e outra, ele foi me contando sua história, como havia perdido o emprego na construção civil, como a mãe havia morrido no ano anterior, deixando dívidas que ele não conseguia pagar, e como nos últimos meses havia dormido embaixo de viadutos e marquises, tentando juntar coragem para seguir em frente. Enquanto ele falava, eu observava cada detalhe do seu rosto magro, mas ainda jovem, a forma como seus olhos brilhavam com lágrimas que ele tentava esconder, a maneira delicada como ele segurava o copo de leite como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E senti meu coração se enchendo de uma ternura maternal que há anos não experimentava. Mas havia algo mais, algo que me envergonhava profundamente admitir, mesmo no silêncio dos meus pensamentos, uma atração física sutil, mas inegável por aquele rapaz vulnerável que havia aparecido na minha vida como um presente envenenado do destino. Quando terminamos de conversar, já passava da meia-noite, a chuva continuava caindo com força e eu não tive coragem de mandar aquele menino de volta para as ruas. Ofereci o sofá da sala para ele dormir. Busquei uma toalha limpa, um cobertor e uma roupa velha do meu falecido marido que ainda guardava no guarda-roupa por puro sentimentalismo. Quando ele saiu do banho, com os cabelos limpos e penteados para trás, vestindo aquela camisa que ficava larga demais no seu corpo magro, senti meu estômago dar um nó e meu rosto queimar de uma forma que há mais de 10 anos não sentia. Ele agradeceu com uma sinceridade tocante, disse que nunca esqueceria minha bondade, e quando se inclinou para me dar um beijinho no rosto como agradecimento, senti o perfume do sabonete misturado com o cheiro natural da pele dele, e meu corpo inteiro se arrepiou de uma forma que me assustou profundamente. Naquela noite, deitada na minha cama solitária, fiquei horas ouvindo os ruídos dele se acomodando no sofá
imaginando como seria ter novamente uma companhia masculina em casa, sentir novamente o calor de outro corpo próximo ao meu. E me surpreendi fantasiando coisas que uma mulher da minha idade e posição social não deveria nem sequer pensar sobre um rapaz tão jovem e vulnerável. Tentei afastar esses pensamentos me concentrando em orações, mas meu corpo havia despertado de um sono profundo e não havia força de vontade que conseguisse fazê-lo adormecer novamente. Na manhã seguinte, Bruno acordou antes de mim. Já havia preparado café, organizado a cozinha e estava varrendo o quintal quando desci para tomar café da manhã. Ele me cumprimentou com um sorriso tímido, mas genuíno. Disse que tinha dormido melhor do que nos últimos meses e perguntou se podia ajudar na padaria como forma de agradecimento pela hospitalidade. Eu deveria ter recusado, deveria ter dado a ele alguns trocados e uma sacola com pães para a viagem, mas algo na forma como ele olhava para mim, com uma mistura de gratidão e carinho que há tanto tempo não recebia de ninguém, me fez aceitar sua proposta de ficar mais alguns dias. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas se transformaram em mais de 2 meses da convivência mais intensa e confusa que já experimentei na minha vida. Bruno se revelou um ajudante exemplar. Acordava antes de mim para acender o forno, preparava as massas com uma dedicação impressionante, atendia os clientes com educação e simpatia, e à noite me ajudava com a contabilidade mesmo tendo pouca instrução formal. Mas além do trabalho, ele trouxe para minha casa uma alegria e uma energia que eu havia esquecido que existiam, cantarolava enquanto trabalhava, contava piadas durante o almoço e tinha uma forma de olhar para mim que me fazia sentir novamente bonita e interessante. As noites eram os momentos mais perigosos, quando ficávamos sozinhos na sala assistindo televisão ou conversando sobre a vida, e eu sentia uma tensão no ar que crescia a cada dia que passava. Bruno começou a se sentar cada vez mais perto de mim no sofá, a tocar minha mão quando ria de alguma coisa que eu dizia, a me cumprimentar com abraços mais demorados, e eu, que deveria ter estabelecido limites claros desde o início, me deixei envolver por essa proximidade perigosa porque fazia tanto tempo que não me sentia desejada por alguém. A situação chegou ao limite numa noite de sexta-feira, quando Bruno chegou da rua visivelmente perturbado, disse que havia encontrado alguns conhecidos do bairro onde morava antes e que eles haviam feito comentários maldosos sobre ele estar se aproveitando da viúva rica da padaria. Ele estava com os olhos vermelhos de raiva e humilhação. Disse que não aguentava mais ser visto como um parasita, um aproveitador, e que talvez fosse melhor ir embora antes que sua presença prejudicasse minha reputação na cidade. Naquele momento, vendo aquele rapaz que havia se tornado tão importante na minha vida ameaçando partir, senti um desespero tão grande que todas as barreiras morais e sociais que eu havia construído ao longo dos anos desmoronaram de uma vez. Segurei seu rosto entre minhas mãos, olhei nos seus olhos marejados e disse com uma sinceridade brutal que ele não era um aproveitador, que sua companhia havia trazido mais felicidade para minha vida do que eu sentia há anos, e que se ele partisse, eu voltaria a ser apenas uma mulher solitária, esperando a morte chegar sem ter mais nada pelo que viver. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, depois segurou minhas mãos com uma delicadeza infinita e murmurou que nunca havia encontrado alguém que o tratasse com tanto carinho, que eu era a primeira pessoa em muito tempo que o fazia sentir que valia alguma coisa e que também não conseguia imaginar sua vida longe de mim. Aproximou devagar, como se estivesse com medo de quebrar algum encanto. Passou os dedos pelos meus cabelos com uma delicadeza que me fez tremer dos pés à cabeça. E quando seus lábios tocaram os meus, senti como se uma corrente elétrica percorresse meu corpo inteiro, despertando terminações nervosas que estavam dormentes há mais de uma década. Não foi um beijo romântico como nos filmes, foi um beijo desesperado, urgente, carregado de toda a carência acumulada de 2 seres humanos que haviam passado tempo demais sem receber afeto verdadeiro. Suas mãos exploraram meu corpo com uma mistura de inexperiência e desejo que me deixou completamente vulnerável. E eu, que sempre fui uma mulher recatada e controlada, me entreguei àquele momento com uma intensidade que me assustou.
Ali mesmo no sofá da sala, entre sussurros e gemidos abafados, nós nos conhecemos de uma forma que ultrapassou todas as barreiras que eu havia construído entre o certo e o errado, entre o que era socialmente aceitável e o que meu coração e meu corpo gritavam que precisavam. Depois que tudo terminou, ficamos abraçados no escuro, sem coragem de nos olharmos nos olhos, porque ambos sabíamos que havíamos cruzado uma linha que não deveria ter sido cruzada. Eu senti uma mistura devastadora de culpa, vergonha e uma satisfação física que há muito tempo não experimentava, enquanto Bruno acariciava meu cabelo e murmurava no meu ouvido que nunca havia se sentido tão completo na vida. Passamos a madrugada inteira acordados, conversando sobre nossos medos, nossos sonhos perdidos, nossas feridas mais profundas, e quando o sol nasceu, tínhamos criado entre nós uma intimidade que ia muito além do físico. Os dias que se seguiram foram os mais intensos e contraditórios da minha vida. Durante o dia, na padaria, tentávamos manter as aparências. Ele me tratava com o mesmo respeito de sempre, e eu fingia que nada havia mudado, mas bastava um olhar mais demorado, um roçar de dedos ao me entregar alguma coisa, para que todo aquele fogo que havia sido aceso entre nós voltasse a queimar com força total. As noites se transformaram em encontros apaixonados, onde explorávamos um ao outro com uma fome insaciável, como se estivéssemos tentando compensar todo o tempo perdido de nossas vidas em alguns momentos roubados de prazer. Bruno me fazia sentir como se eu fosse a mulher mais desejável do mundo. Beijava cada parte do meu corpo com uma dedicação quase religiosa, sussurrava no meu ouvido o quanto eu era especial, o quanto ele havia aprendido sobre o amor verdadeiro comigo, e eu, que havia passado anos me sentindo invisível e ultrapassada, florescia novamente como uma adolescente apaixonada. Ele me contava sobre suas fantasias, sobre como havia sonhado em encontrar alguém como eu, e eu compartilhava com ele desejos que nem sabia que ainda existiam dentro de mim, criando entre nós uma cumplicidade que parecia inquebrantável. Mas toda ilusão tem prazo de validade, e a minha começou a se desfazer numa tarde de terça-feira, quando uma jovem bonita de cabelos loiros entrou na padaria procurando por Bruno. Ela não devia ter mais de 20 anos, tinha um corpo esbelto e jovial que me fez sentir imediatamente consciente de cada ruga, de cada marca de expressão, de cada imperfeição que minha idade havia deixado no meu corpo. Ela cumprimentou Bruno com uma familiaridade que me gelou o sangue. Perguntou por quê. Ele não havia aparecido na festa do fim de semana, e quando ele gaguejou uma desculpa qualquer, ela riu de uma forma íntima e cúmplice que me fez entender que havia muito mais entre eles do que ele jamais havia me contado. Depois que ela saiu, perguntei a Bruno quem era aquela garota, e ele tentou minimizar a situação. Disse que era apenas uma conhecida do bairro onde morava antes, que não tinha importância nenhuma. Mas eu não era boba. Havia reconhecido nos olhos dela o mesmo brilho que eu via nos meus quando olhava para ele, e uma suspeita terrível começou a crescer no meu peito como um tumor maligno. Durante os dias seguintes, comecei a prestar atenção em detalhes que antes passavam despercebidos, as mensagens que ele recebia no celular e respondia escondido, às vezes que ele saía para resolver umas coisas e voltava com cheiro de perfume feminino, a forma como ele evitava meu olhar quando mentiu sobre onde havia passado as tardes de domingo. E se essa mensagem já está tocando algo no seu coração, se você reconhece essa dor de amar alguém que não te pertence completamente, considere clicar em Valeu Demais para apoiar esse canal. Esse gesto nos ajuda a continuar trazendo histórias verdadeiras sobre os amores mais complexos e dolorosos da vida, porque às vezes é só ouvindo a dor dos outros que conseguimos processar a nossa própria. A confirmação dos meus piores medos chegou numa sexta-feira, quando decidi seguir Bruno. Escondida quando ele saiu dizendo que ia comprar cigarros no posto de gasolina. Em vez de ir ao posto, ele caminhou até a praça central da cidade, onde encontrou a mesma garota loira de dias antes. Observei de longe, escondida atrás de uma árvore, enquanto eles se abraçavam e se beijavam com uma paixão que me fez sentir como se alguém estivesse arrancando meu coração do peito com as mãos nuas.
Eles caminharam de mãos dadas até um motel barato na saída da cidade, e ali, vendo o homem que eu amava entrando naquele lugar com outra mulher, eu entendi que havia sido apenas uma conveniência na vida dele, um lugar quente para dormir e comida garantida enquanto ele não conseguia se estruturar. Voltei para casa chorando como não chorava desde o funeral do meu marido, mas dessa vez não era só tristeza, era uma humilhação profunda que corroía minha autoestima como ácido. Como pude ser tão ingênua de acreditar que um rapaz jovem e bonito como Bruno poderia se interessar genuinamente por uma mulher de 52 anos, viúva, sem filhos, com o corpo marcado pelo tempo e pela solidão? Como pude confundir gratidão e conveniência com amor verdadeiro? Durante horas, fiquei sentada na cozinha da minha casa, olhando para as paredes onde havíamos compartilhado tantos momentos íntimos, sentindo como se cada memória boa estivesse sendo contaminada pela descoberta de que tudo não passava de uma encenação. Quando Bruno chegou em casa naquela noite, tarde, da madrugada, com o cabelo bagunçado e cheiro de sexo impregnado na pele, eu estava sentada na sala, no escuro, esperando por ele. Acendi a luz quando ouvi a chave na fechadura, e quando nossos olhares se encontraram, ele soube imediatamente que eu havia descoberto tudo. Tentou gaguejar uma explicação, disse que podia explicar, que não era o que eu estava pensando, mas eu levantei a mão, pedindo silêncio, e disse com uma calma assustadora que ele tinha exatamente 5 minutos para pegar suas coisas e sair da minha casa antes que eu perdesse completamente o controle e fizesse algo de que me arrependeria para o resto da vida. Ele ficou parado no meio da sala por alguns segundos, como se estivesse processando que seu esquema havia chegado ao fim. Depois, tentou uma última cartada desesperada. Aproximou-se de mim, tentou me tocar, disse que eu era especial, que o que acontecia entre nós era diferente, que a outra garota não significava nada comparada ao que ele sentia por mim. Mas eu já não era mais a mulher carente e desesperada por afeto que havia se deixado enganar meses atrás. A dor havia me tornado mais forte e mais lúcida, e respondi que ele podia guardar essas mentiras para alguém que ainda acreditasse nelas, porque eu havia aprendido da pior forma possível que amor verdadeiro não se divide, não se esconde, não precisa de mentiras para sobreviver. Ele juntou suas poucas coisas numa sacola plástica, e antes de sair, ainda teve a coragem de me dizer que eu estava cometendo um erro, que nós éramos bons juntos, que ele poderia terminar com a outra garota se eu quisesse. Olhei para aquele rapaz que havia sido minha paixão mais intensa e mais destrutiva, e respondi que ele não estava entendendo a gravidade da situação, que não se tratava de escolher entre duas mulheres, se tratava do fato de que ele havia revelado ser exatamente o tipo de pessoa que eu mais desprezava no mundo, alguém capaz de usar a vulnerabilidade dos outros em benefício próprio, alguém que transformava amor em negócio e intimidade em moeda de troca. Depois que ele saiu, bati a porta com tanta força que os vizinhos devem ter acordado, e ali, sozinha novamente na minha casa, que de repente parecia maior e mais vazia do que nunca, eu desabei completamente. Chorei até não ter mais lágrimas, quebrei alguns pratos na pia da cozinha, gritei palavrões que nem sabia que conhecia, e quando toda a raiva passou, restou apenas um buraco no peito, onde antes havia um coração pulsando de esperança. Passei o resto da noite sentada no chão da sala, abraçada nas pernas, tentando entender como havia permitido que minha vida chegasse àquele ponto de desolação. Rosto, e passava as tardes inteiras no estoque, chorando silenciosamente entre os sacos de farinha e açúcar. A comida não tinha mais gosto, o sono não trazia descanso. E por mais que tentasse me concentrar no trabalho, meus pensamentos sempre voltavam para aqueles meses de ilusão, onde acreditei ter encontrado um novo amor na minha vida. As vizinhas começaram a comentar que eu estava diferente, mais magra, mais pálida, com olheiras fundas e um ar de tristeza que não conseguia disfarçar. Dona Aparecida, que morava na casa ao lado e sempre foi mais próxima, apareceu na padaria numa tarde tentando descobrir o que havia acontecido com o rapaz que estava me ajudando. Inventei uma desculpa qualquer sobre ele ter encontrado um emprego melhor em outra cidade, mas percebi pelo olhar dela que não havia acreditado na minha versão.
A verdade é que numa cidade pequena como a nossa, é impossível esconder qualquer coisa por muito tempo, e eu sabia que mais cedo ou mais tarde, os comentários maldosos sobre meu relacionamento com Bruno chegariam aos meus ouvidos. O que eu não esperava era que as consequências daquela história fossem muito além dos comentários e olhares julgadores dos vizinhos. Começou com uma náusea sutil de manhã, que eu atribuía à tristeza e ao estresse dos últimos dias. Depois vieram os enjoos mais intensos, especialmente com cheiros fortes como o do café que sempre adorei, e uma sensibilidade exagerada em seios que me incomodava até para dormir. Inicialmente, pensei que fosse algum problema hormonal relacionado à menopausa. Afinal, aos 52 anos, era natural que meu corpo estivesse passando por mudanças. Mas quando a menstruação não veio no prazo esperado, uma suspeita terrível começou a se formar na minha mente. Durante uma semana inteira, tentei afastar essa possibilidade da minha cabeça, me convencendo de que era impossível, que na minha idade as chances eram mínimas, que devia ser apenas o estresse emocional causando essas alterações no meu organismo. Mas os sintomas só pioravam a cada dia, e numa manhã de quarta-feira, quando vomitei apenas de sentir o cheiro do pão francês assando no forno, não pude mais fugir da realidade que estava se desenhando diante de mim. Fechei a padaria mais cedo, caminhei até a farmácia do outro lado da cidade, onde ninguém me conhecia, e comprei um teste de gravidez com as mãos tremendo de nervosismo. Cheguei em casa e fiquei mais de uma hora segurando aquela caixinha nas mãos, sem coragem de abri-la, porque eu sabia que, independente do resultado, minha vida nunca mais seria a mesma. Se fosse negativo, eu poderia tentar seguir em frente e esquecer aquela história dolorosa com Bruno. Mas se fosse positivo, eu teria que lidar não apenas com a humilhação de ter sido usada por um rapaz mais novo, mas também com as consequências de estar grávida na minha idade, solteira, numa cidade conservadora onde esse tipo de situação era considerado um escândalo moral. Finalmente, juntei coragem e fiz o teste. Foram os 3 minutos mais longos da minha vida, sentada no banheiro, olhando para aquele bastão plástico e orando para todos os santos que o resultado fosse negativo. Mas quando apareceram 2 linhas rosadas bem visíveis na janelinha do teste, senti como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés e eu estivesse caindo num abismo sem fim. Estava grávida. Aos 52 anos, abandonada pelo pai da criança, sem família próxima para dar apoio e numa situação financeira que mal me permitia sustentar a mim mesma, eu estava esperando um bebê que seria fruto da maior desilusão amorosa da minha vida. A primeira reação foi de pânico total. Caminhei pela casa como uma louca, chorando e conversando sozinha, tentando entender como aquilo havia acontecido comigo, como eu havia sido tão descuidada ao ponto de não me proteger adequadamente durante aqueles encontros íntimos com Bruno. Depois do pânico veio a revolta, uma raiva imensa de mim mesma por ter sido tão ingênua, de Bruno por ter me abandonado justo quando mais precisaria dele, e do destino que parecia se divertir em me colocar nas situações mais impossíveis da vida. Passei horas pensando em todas as opções que tinha pela frente, e nenhuma delas parecia boa ou fácil. A primeira opção seria contar para Bruno sobre a gravidez, mas a só de pensar em procurá-lo depois de tudo que havia acontecido me dava vontade de vomitar. Eu sabia que ele estava com a outra garota, construindo uma vida longe de mim, e aparecer com a notícia de uma gravidez indesejada seria patético e humilhante. Além do mais, que tipo de pai seria um homem que havia me usado e me abandonado da forma como ele fez? Que garantias eu teria de que ele não faria a mesma coisa com nosso filho? A segunda opção seria interromper a gravidez, mas além das questões religiosas e morais que me impediam de considerar seriamente essa possibilidade, eu já estava com quase 2 meses, e numa cidade pequena como a nossa, seria impossível fazer esse tipo de procedimento sem que todo mundo ficasse sabendo. E mesmo que conseguisse, eu sabia que carregaria essa culpa pelo resto da vida, porque independente das circunstâncias da concepção, aquela criança era uma parte de mim que estava crescendo no meu ventre. A terceira opção, e a única que realmente me parecia viável, era assumir a gravidez, sozinha, enfrentar todos os julgamentos e dificuldades que viriam pela frente e tentar criar meu filho da melhor forma possível.
Mas quando pensei em todas as implicações práticas dessa decisão, senti um desespero ainda maior. Como explicaria para os vizinhos, para os clientes da padaria, para toda a cidade, que estava grávida aos 52 anos de um rapaz que poderia ser meu filho? Como sustentaria uma criança com a renda mínima que tirava da padaria? Como lidaria com os riscos médicos de uma gravidez nessa idade? Fico feliz que você está aqui comigo, ouvindo essa história que ainda dói para contar, mas que precisa ser compartilhada porque sei que existem outras mulheres passando por situações parecidas, se sentindo sozinhas e julgadas por amar da forma errada ou na idade errada. Se você se inscrever no canal, estará me ajudando a continuar contando essas histórias verdadeiras que muitas pessoas preferem fingir que não existem, mas que são parte da vida real de tantas mulheres como eu. Durante dias, fiquei numa crise emocional profunda, oscilando entre a alegria de descobrir que ainda era capaz de gerar uma vida e o terror de enfrentar todas as dificuldades que estavam por vir. Parei de comer direito, quase não dormia, e chegou um ponto em que Dona Aparecida bateu na minha porta preocupada. Disse que não me via na janela há dias e queria saber se eu estava doente. Inventei uma desculpa sobre uma gripe forte, mas percebi que não conseguiria esconder meu estado por muito mais tempo, principalmente quando minha barriga começasse a crescer. Foi então que tomei uma das decisões mais corajosas da minha vida. Marquei uma consulta com o Dr. Roberto, o ginecologista da cidade, não apenas para confirmar a gravidez e verificar se estava tudo bem com o bebê, mas também para ter uma opinião médica profissional sobre os riscos e cuidados necessários para uma gestação na minha idade. A consulta estava marcada para uma sexta-feira de manhã, e durante toda a semana que antecedeu o encontro, mal consegui me concentrar em qualquer outra coisa. No dia da consulta, acordei mais cedo, tomei um banho demorado, vesti minha melhor roupa e caminhei até o consultório, tentando manter a dignidade, mesmo sabendo que provavelmente sairia de lá com mais perguntas do que respostas. Dr. Roberto me conhecia há anos. Havia sido o médico que acompanhou meu marido durante a doença que o levou. E quando confirmou minha gravidez através do exame de sangue e da ultrassonografia, percebi em seus olhos uma mistura de surpresa e preocupação que me deixou ainda mais nervosa. Ele explicou com muito cuidado todos os riscos de uma gestação após os 50 anos, falou sobre a necessidade de acompanhamento médico mais rigoroso, sobre exames específicos que eu precisaria fazer e sobre a importância de ter uma rede de apoio emocional durante esse período. Quando perguntou sobre o pai da criança, se ele estaria presente para ajudar durante a gravidez e após o nascimento, senti meu rosto queimar de vergonha e murmurei que a situação era complicada, que eu provavelmente passaria por tudo aquilo sozinha. Dr. Roberto não fez perguntas indiscretas, nem julgamentos morais, apenas orientou sobre os cuidados médicos necessários e sugeriu que eu procurasse apoio psicológico para lidar melhor com toda a situação. Saí do consultório com uma receita de vitaminas, uma lista de exames para fazer e uma sensação ambígua de alívio e terror. Por um lado, estava tranquila em saber que o bebê aparentemente estava bem e que minha idade, embora fosse um fator de risco, não impossibilitava uma gestação saudável. Por outro lado, a realidade de estar realmente grávida, confirmada cientificamente, me deixou ainda mais consciente de todas as mudanças radicais que estariam por vir na minha vida. Nas semanas seguintes à confirmação médica da gravidez, minha vida se transformou numa montanha-russa emocional, onde cada dia trazia novos desafios e descobertas sobre mim mesma. Durante o dia, eu tentava manter a rotina normal da padaria, mas meu corpo estava mudando de formas que não conseguia mais esconder. As náuseas matinais eram tão intensas que às vezes precisava correr para o banheiro no meio do atendimento, deixando os clientes esperando e criando situações constrangedoras que alimentavam ainda mais os boatos que já começavam a circular pela cidade. A primeira pessoa a desconfiar oficialmente foi Dona Mercedes, uma senhora de 70 anos que frequentava a padaria todos os dias para comprar pão francês e que tinha uma capacidade quase sobrenatural de farejar os segredos alheios. Numa manhã de segunda-feira, quando eu estava visivelmente enjoada e pálida, ela me olhou de cima a baixo com aqueles olhos pequenos e penetrantes e disse com um sorriso maldoso que eu estava com uma
cara muito esquisita, ultimamente, que parecia meio inchada e que talvez devesse procurar um médico para verificar se não estava com algum problema de saúde. Eu tentei disfarçar, disse que era apenas cansaço por estar trabalhando muito, mas percebi pelo brilho nos olhos dela que minha explicação não havia sido convincente. Dona Mercedes era conhecida na cidade como a maior fofoqueira da região, capaz de transformar qualquer suspeita numa verdade absoluta e espalhar informações pessoais com a velocidade da luz. Saí daquele encontro, sabendo que tinha pouco tempo antes que toda a cidade soubesse da minha situação, e a ansiedade por essa exposição pública me deixou ainda mais doente. Durante aquela semana, comecei a notar mudanças sutis no comportamento das pessoas ao meu redor. Conversas que paravam abruptamente quando eu chegava perto, olhares curiosos e julgadores que me seguiam enquanto caminhava pela rua. Sorrisos falsos acompanhados de comentários aparentemente inocentes sobre como eu estava diferente. Ultimamente, era óbvio que os rumores já estavam se espalhando, mas ninguém tinha coragem de me confrontar diretamente, preferindo alimentar a curiosidade maldosa através de especulações sussurradas em cantos escuros. A situação explodiu numa quinta-feira à tarde, quando o padre Francisco, o pároco da igreja local, apareceu na padaria com uma expressão séria no rosto e disse que precisava conversar comigo sobre um assunto delicado que havia chegado aos seus ouvidos. Meu coração disparou porque eu sabia exatamente o que ele queria discutir, mas fingi ignorância e perguntei do que se tratava. Ele pediu que fechássemos a padaria e fôssemos conversar em particular na casa paroquial, porque era um assunto que requeria orientação espiritual e aconselhamento pastoral. Caminhei até a casa paroquial com as pernas bambas, sentindo os olhares de curiosidade dos vizinhos que perceberam que algo importante estava acontecendo. Padre Francisco me ofereceu café, mas apenas o cheiro me deu náusea, o que não passou despercebido por seus olhos atentos. Ele começou a conversa de forma indireta, falando sobre os desafios que as mulheres enfrentam na minha idade, sobre a importância de buscar apoio da comunidade em momentos difíceis, e gradualmente foi direcionando a conversa para o que realmente queria saber. Finalmente, ele perguntou diretamente se eu estava passando por alguma situação especial que pudesse explicar minha aparência e comportamento diferentes das últimas semanas. Por alguns segundos, pensei em continuar negando, mas olhando para aquele homem que conhecia minha família há décadas e que havia celebrado o funeral do meu marido, senti que não tinha mais forças para mentir. Com a voz embargada, confirmei que estava grávida e vi sua expressão mudar de preocupação paternal para choque genuíno. O silêncio que se seguiu foi um dos mais constrangedores da minha vida. Padre Francisco ficou me olhando como se estivesse tentando processar uma informação que não fazia sentido na sua compreensão de mundo. Depois perguntou sobre o pai da criança, se havia planos de casamento, se a situação havia sido uma consequência infeliz de um relacionamento sério. Quando expliquei, sem entrar em detalhes íntimos, que o pai não estava mais presente na minha vida e que eu enfrentaria a gravidez sozinha, vi nos olhos dele uma mistura de compaixão e julgamento que me fez sentir menor do que um inseto. Ele tentou ser gentil, disse que a vida era um presente de Deus independente das circunstâncias da concepção, mas também deixou claro que minha situação criaria desconforto na comunidade, especialmente considerando minha idade e o fato de estar solteira. Sugeriu que eu considerasse me mudar para outra cidade até o nascimento da criança, para evitar comentários desnecessários que poderiam prejudicar tanto a mim quanto ao bebê. Essa sugestão me doeu profundamente, porque significava que até mesmo a igreja, que deveria ser um refúgio para pessoas em dificuldades, estava me rejeitando quando mais precisava de apoio. E se você está sentindo a dor dessa rejeição junto comigo, se reconhece essa sensação de ser julgada por escolhas que nem sempre foram realmente escolhas, considere clicar em "Valeu demais" para apoiar esse canal. É através desse gesto que conseguimos continuar trazendo histórias de mulheres que enfrentaram sozinhas os julgamentos mais cruéis da sociedade, provando que é possível sobreviver e até mesmo florescer apesar de tudo. Saí da casa paroquial me sentindo completamente abandonada pelo mundo.
Não apenas Bruno havia me deixado, não apenas eu enfrentaria os riscos de uma gravidez tardia, mas agora também descobria que minha própria comunidade me via como um problema a ser escondido, uma vergonha a ser varrida para debaixo do tapete. Durante o caminho de volta para casa, senti pela primeira vez uma raiva genuína, crescendo no meu peito, não apenas tristeza ou autocomiseração, mas uma revolta real contra todas aquelas pessoas que se achavam no direito de julgar minha vida sem conhecer minha história. Naquela noite, tomei uma decisão que mudaria completamente minha abordagem em relação à situação. Em vez de me esconder, de tentar disfarçar minha condição ou de me mudar para evitar comentários, eu enfrentaria tudo de cabeça erguida. Coloquei uma blusa mais justa que evidenciava o início da barriga, prendi o cabelo num coque elegante e no dia seguinte abri a padaria com uma postura completamente diferente. Quando os clientes chegaram com seus olhares curiosos e perguntas indiretas, respondi com uma franqueza que os deixou sem palavras. Dona Mercedes, como esperado, foi uma das primeiras a tentar arrancar informações. Perguntou com falsa preocupação se eu estava me cuidando direito, porque parecia meio estranha ultimamente. Olhei diretamente nos olhos dela e disse que estava grávida de 3 meses, que estava muito feliz com a gestação e que qualquer pessoa que tivesse dúvidas ou comentários sobre minha vida pessoal estava livre para expressar suas opiniões diretamente para mim, em vez de ficar espalhando fofocas pelas costas. A reação foi imediata e devastadora. Em questão de horas, a notícia se espalhou pela cidade inteira como fogo na palha seca. Meu telefone não parava de tocar com ligações de parentes distantes que não falavam comigo há anos, vizinhos que de repente se lembraram da minha existência, e até mesmo conhecidos de outras cidades que haviam ouvido os boatos. Alguns demonstravam apoio genuíno, mas a maioria ligava movida pela curiosidade mórbida de conseguir detalhes sobre o escândalo que eu havia me tornado. Os comentários nas ruas ficaram mais explícitos e cruéis. Ouvi pessoas sussurrando que eu havia perdido a vergonha na cara, que estava dando vexame para a família, que uma mulher da minha idade deveria ter mais juízo. Alguns foram ainda mais longe, sugerindo que eu havia pagado para engravidar, que estava inventando a gravidez para chamar atenção, ou que havia me relacionado com qualquer um por desespero. Cada comentário era como uma punhalada, mas ao mesmo tempo estava fortalecendo uma determinação férrea dentro de mim. O momento mais doloroso veio quando minha irmã mais nova, Cristina, que morava em São Paulo há mais de 15 anos, ligou para me dar uma bronca fraternal. Ela disse que estava envergonhada com minha atitude, que não conseguia entender como eu havia chegado àquele ponto de descontrole, e que se eu realmente quisesse consertar a situação, ela poderia me ajudar a encontrar uma solução discreta para o problema. Quando percebi que ela estava sugerindo que eu interrompesse a gravidez, senti uma fúria tão grande que desliguei o telefone na cara dela e bloqueei seu número. Aquela ligação me fez perceber que estava completamente sozinha no mundo. Não apenas o pai da criança havia me abandonado, não apenas a comunidade me julgava, mas até mesmo minha própria família me via como uma fonte de vergonha. Naquela noite, sentada na cozinha da minha casa, com as mãos sobre a barriga que começava a se tornar visível, conversei pela primeira vez com meu bebê. Disse a ele que não tínhamos ninguém além de nós mesmos, que o mundo lá fora seria cruel e julgador, mas que eu o protegeria de tudo e de todos, mesmo que isso custasse minha própria vida. Os dias seguintes foram uma sequência de pequenas humilhações e grandes revelações sobre o caráter das pessoas ao meu redor. Clientes que frequentavam minha padaria há anos começaram a evitar o estabelecimento, como se minha condição fosse contagiosa. Fornecedores que sempre foram cordiais passaram a me tratar com frieza profissional. Até mesmo crianças na rua apontavam para mim e sussurravam coisas que haviam ouvido dos pais, transformando minha gravidez num espetáculo público de moral e julgamento. Mas nem tudo foi negativo nesse período. Algumas pessoas surpreenderam-me positivamente com gestos de apoio genuíno. Dona Conceição, uma senhora simples que sempre comprava apenas um pãozinho por dia, porque era o que sua aposentadoria permitia, apareceu na padaria numa manhã trazendo uma vitamina caseira que havia preparado especialmente para mim.
Disse que também havia enfrentado julgamentos na juventude por ter engravidado solteira e que sabia o quanto era importante ter pelo menos uma pessoa que acreditasse em você nos momentos mais difíceis. Esperando ver algum cliente atrasado, mas quase desmaiei quando vi Bruno parado na entrada, com os cabelos mais curtos, uma barba por fazer e uma expressão de choque absoluto ao perceber minha barriga saliente que não havia como esconder. O silêncio que se instalou entre nós foi ensurdecedor. Ficamos nos encarando por vários segundos, ele claramente processando a realidade da minha gravidez, e eu tentando controlar o turbilhão de emoções que sua presença havia despertado. Raiva, dor, saudade, medo, tudo se misturava no meu peito numa combinação explosiva que me deixou sem palavras. Ele fechou a porta atrás de si devagar, como se estivesse com medo de me assustar, e deu alguns passos hesitantes na minha direção. Beatriz, ele murmurou com uma voz que eu não reconheci, mais grave e carregada de uma tristeza que parecia genuína. Eu posso explicar tudo o que aconteceu. Eu sei que você não quer me ver, mas quando soube que você estava grávida, eu precisei vir. Aqui. Suas palavras me atingiram como um soco no estômago, porque significavam que ele já sabia da minha condição há algum tempo, provavelmente através dos comentários que circulavam pela cidade, e só agora havia tido coragem de me procurar. Minha primeira reação foi de fúria pura. Como ele ousava aparecer na minha vida depois de meses de abandono e humilhação, justamente agora, quando eu havia conseguido encontrar força para enfrentar tudo sozinha. Disse a ele que não queria ouvir nenhuma explicação, que havia descoberto seu verdadeiro caráter da pior forma possível, e que ele deveria sair da minha padaria imediatamente antes que eu perdesse o controle e fizesse algo de que me arrependeria. Mas Bruno não saiu. Em vez disso, aproximou-se mais, e pela primeira vez, desde que o conheci, vi lágrimas genuínas brotando dos seus olhos. Ele me contou que havia terminado com a outra garota no mesmo dia em que saiu da minha casa, que nunca havia conseguido esquecer nossa história e que os últimos meses haviam sido os piores da sua vida. Disse que havia tentado reconstruir sua vida longe dali, que havia conseguido um emprego numa cidade vizinha, mas que não passava um dia sem pensar em mim e no que havia destruído por pura imaturidade e covardia. A princípio, não acreditei numa palavra do que ele estava dizendo. Parecia muito conveniente que ele desenvolvesse uma consciência justamente agora, quando descobriu que eu estava carregando seu filho. Acusei-o de estar mentindo, de ter voltado apenas por se sentir culpado ou por medo das consequências legais de abandonar uma mulher grávida. Mas conforme ele continuava falando, contando detalhes sobre como havia passado os últimos meses, sobre os empregos que havia perdido por não conseguir se concentrar, sobre as noites em claro lembrando de nossos momentos juntos, alguma coisa na sinceridade da sua voz começou a amolecer minha resistência. Ele me disse que havia procurado a outra garota apenas por desespero, porque estava com medo de se entregar completamente a um amor que considerava impossível. Explicou que sempre havia se sentido inadequado para mim, que achava que uma mulher da minha experiência e maturidade merecia alguém melhor do que um rapaz perdido e sem perspectivas como ele. Disse que quando percebeu que estava se apaixonando de verdade, entrou em pânico e cometeu o erro mais estúpido da sua vida, tentando se convencer de que o que sentia, por mim, não era real. Enquanto o ouvia, senti meu coração se partindo novamente, mas dessa vez não apenas de dor, mas também de uma compreensão dolorosa sobre os medos e inseguranças que haviam levado àquela situação terrível. Eu própria havia passado por momentos de dúvida sobre a legitimidade do nosso relacionamento, questionando se um rapaz da idade dele poderia realmente se interessar por uma mulher como eu. E talvez essa insegurança mútua tenha sido o veneno que contaminou nossa história desde o início. Bruno se ajoelhou na minha frente, colocou as mãos sobre minha barriga com uma reverência que me surpreendeu e disse que, independente do que eu decidisse sobre nosso relacionamento, ele queria assumir a responsabilidade pelo filho que estava por vir. Prometeu que seria o melhor pai que conseguisse ser, que trabalharia dia e noite para garantir que nossa criança nunca passasse necessidades
e que, se eu permitisse, ele passaria o resto da vida tentando compensar a dor que havia me causado. Naquele momento, sentindo suas mãos quentes sobre meu ventre e vendo a sinceridade nos seus olhos, senti o bebê se mexer pela primeira vez de forma claramente perceptível. Foi como se nossa criança estivesse reagindo à presença do pai, criando uma conexão que ultrapassava todas as mágoas e ressentimentos que eu carregava no coração. As lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto sem que eu pudesse controlá-las. Uma mistura de alívio, medo, esperança e amor que havia tentado sufocar durante todos aqueles meses. Mas mesmo emocionada, eu não estava disposta a perdoá-lo facilmente. Disse a ele que suas palavras eram bonitas, mas que precisaria de muito mais do que promessas para acreditar que havia mudado de verdade. Expliquei que havia passado pelos piores momentos da minha vida sozinha, enfrentando julgamentos cruéis e solidão absoluta, e que não estava disposta a me expor novamente à possibilidade de ser abandonada. Se ele realmente queria uma segunda chance, teria que provar através de ações consistentes ao longo do tempo, não apenas com declarações emocionadas num momento de culpa. Bruno concordou com todas as minhas condições. Disse que não esperava perdão imediato, que entendia minha desconfiança e que estava preparado para conquistar minha confiança novamente, por mais tempo que fosse necessário. Pediu apenas que eu permitisse que ele participasse da gravidez, que acompanhasse as consultas médicas, que ajudasse com as despesas e que gradualmente pudéssemos reconstruir algum tipo de relacionamento baseado no bem-estar da nossa criança. Aceitar essa proposta foi uma das decisões mais difíceis que já tomei na vida. Por um lado, meu coração ainda amava aquele homem apesar de toda a dor que ele havia me causado, e a ideia de não criar meu filho sozinha era um alívio imenso. Por outro lado, minha mente racional gritava que eu estava cometendo o mesmo erro novamente, me deixando levar pela esperança e ignorando os sinais de perigo que já haviam me ferido profundamente antes. Decidimos começar devagar, sem grandes expectativas ou compromissos definitivos. Bruno voltaria a morar na cidade, procuraria um emprego local e gradualmente tentaríamos reconstruir nossa relação, focando principalmente no bem-estar da criança que estava por vir. Ele não voltaria a morar na minha casa imediatamente, mas poderia me visitar regularmente, acompanhar as consultas médicas e ajudar com as preparações para a chegada do bebê. Os primeiros dias dessa nova fase foram extremamente tensos e delicados. Bruno aparecia na padaria todas as manhãs, ajudava com o trabalho pesado que eu não podia mais fazer devido à gravidez. E à noite conversávamos sobre planos para o futuro, sobre nomes para o bebê, sobre como seria nossa vida como pais. Mas havia uma fragilidade no ar, uma sensação de que estávamos caminhando sobre vidro quebrado. E qualquer movimento mais brusco poderia destruir essa segunda chance que estávamos tentando construir. A reação da cidade ao retorno de Bruno foi previsível e cruel. Os comentários maldosos se intensificaram, agora não apenas questionando minha moral, mas também sugerindo que eu era uma mulher fácil de enganar que havia caído na mesma conversa novamente. Algumas pessoas chegaram ao ponto de apostar quanto tempo ele ficaria dessa vez, tratando nosso relacionamento como uma fonte de entretenimento, mórbido para suas vidas monótonas. Uma humildade genuína no seu comportamento que eu não havia visto antes, como se a experiência de quase me perder para sempre tivesse amadurecido algo essencial dentro dele. Durante esse período, meu corpo estava passando pelas transformações mais intensas da gestação. A barriga havia crescido consideravelmente. Meus pés estavam sempre inchados, e as dores nas costas tornavam cada dia um desafio físico que eu enfrentava com determinação férrea. Bruno se tornou meu apoio principal nessas dificuldades, massageando meus pés doloridos à noite, ajudando-me a carregar coisas pesadas e demonstrando uma paciência infinita com meus momentos de irritabilidade causados pelos hormônios descontrolados. A primeira consulta médica que fizemos juntos foi um marco emocional importante para ambos. Dr. Roberto, que já conhecia toda a nossa história complicada, tratou Bruno com profissionalismo, mas não escondeu uma certa desconfiança em relação às suas intenções. Durante o ultrassom, quando vimos nosso bebê se mexendo na tela e ouvimos o coração batendo forte e irregular,
Bruno segurou minha mão e chorou como uma criança. Murmurou que nunca havia imaginado que seria possível sentir tanto amor por alguém que ainda nem havia nascido. Naquele momento, vendo a emoção genuína nos olhos dele ao contemplar nosso filho, senti uma rachadura nas paredes de proteção que havia construído ao redor do meu coração. Talvez ele realmente tivesse mudado. Talvez a responsabilidade da paternidade tivesse despertado nele qualidades que nem ele mesmo sabia que possuía. Mas mesmo com esses momentos de ternura, eu mantinha uma vigilância constante, pronta para proteger meu coração e meu filho se ele desse qualquer sinal de instabilidade. O desafio maior veio quando descobrimos que eu estava esperando uma menina. Bruno ficou eufórico com a notícia. Disse que sempre havia sonhado em ter uma filha para proteger e mimá-la, e imediatamente começou a fazer planos sobre como seria o quarto dela, que brinquedos compraria, como a educaria para ser uma mulher forte e independente. Sua empolgação era contagiante, mas também me assustava, porque significava que ele estava realmente se envolvendo emocionalmente com essa criança, e se decidisse ir embora novamente, não seria apenas eu que ficaria destruída, mas também uma filha que cresceria sem pai. Decidimos que ela se chamaria Sofia, um nome que significava sabedoria e que representava nossa esperança de que ela herdasse a capacidade de tomar decisões melhores do que nós havíamos tomado. Bruno começou a conversar com minha barriga todas as noites, contava histórias inventadas, cantava canções de ninar desafinadas e prometia para Sofia que seria o melhor pai do mundo, que nunca a abandonaria, que a protegeria de todos os perigos e tristezas que a vida pudesse trazer. E se você está vivendo essa montanha-russa emocional junto comigo, se conhece essa sensação de querer acreditar no amor, mas ter medo de se machucar novamente, considere clicar em Valeu demais para apoiar esse canal. Sua ajuda nos permite continuar contando essas histórias de segundas chances e amores complicados, lembrando que às vezes as melhores coisas da vida nascem das situações mais difíceis. Conforme a gravidez avançava, os desafios físicos se intensificavam, mas também nossa conexão como casal e futuros pais se fortalecia. Bruno estava presente em todos os momentos importantes, desde as consultas de pré-natal até as compras do enxoval, sempre atencioso e carinhoso, tratando-me como se eu fosse feita de cristal. Havia uma maturidade no seu comportamento que contrastava completamente com o rapaz irresponsável que havia me abandonado meses antes. Mas a verdadeira prova de fogo veio numa noite de terça-feira, quando eu estava no 7º mês de gestação e comecei a sentir contrações prematuras que me deixaram apavorada. Bruno estava comigo quando as dores começaram, e sua reação foi de uma calma e eficiência que me surpreenderam. Ele me levou imediatamente para o hospital, ficou ao meu lado durante todas as horas de observação médica, segurou minha mão quando eu estava com medo de perder nossa filha, e só saiu do meu lado quando os médicos confirmaram que era apenas um alarme falso e que tanto eu quanto Sofia estávamos bem. Naquela noite no hospital, observando Bruno dormir desconfortavelmente numa cadeira ao lado da minha cama, recusando-se a ir para casa mesmo quando eu insisti que estava tudo bem, senti que finalmente podia confiar novamente nele. Um homem que não me amasse de verdade não passaria a noite inteira num hospital desconfortável apenas para ter certeza de que eu estava segura. Um pai que não fosse comprometido com sua filha não ficaria tão desesperado com a possibilidade de perdê-la antes mesmo de conhecê-la. A partir daquele episódio, nossa relação entrou numa nova fase de intimidade e cumplicidade. Voltamos a dormir na mesma cama, não apenas como amantes, mas como companheiros que haviam passado juntos por uma provação que os havia tornado mais unidos. Bruno se mudou oficialmente de volta para minha casa, e pela primeira vez, desde o início de nossa história, senti que estávamos construindo algo sólido e duradouro, baseado não apenas na paixão, mas na confiança mútua e no amor compartilhado por nossa filha. Os últimos meses da gravidez passaram numa atmosfera de expectativa feliz e preparativos cuidadosos. Pintamos o quarto de Sofia de um amarelo suave, montamos o berço com as próprias mãos, compramos roupinhas minúsculas que me emocionavam até as lágrimas.
Bruno lia livros sobre paternidade, conversava com outros pais na cidade pedindo conselhos e demonstrava uma dedicação tocante em se preparar para ser o melhor pai possível. A comunidade, gradualmente, começou a aceitar nossa situação. Algumas pessoas que antes me julgavam duramente passaram a demonstrar apoio, especialmente quando viam como Bruno havia mudado, como ele me tratava com carinho e respeito, como estava assumindo suas responsabilidades de forma madura. Não que os comentários maldosos tivessem cessado completamente, mas agora havia também vozes que reconheciam que talvez nossa história fosse mais complexa do que parecia na superfície. Dona Conceição, que havia se tornado minha maior apoiadora, organizou um chá de bebê modesto, mas carinhoso, convidando algumas vizinhas que genuinamente se importavam conosco. Foi emocionante ver como algumas pessoas podem surpreender você positivamente quando você menos espera, oferecendo apoio real em vez de julgamentos vazios. Bruno ficou visivelmente tocado com esses gestos de aceitação, disse que nunca havia se sentido parte de uma comunidade de verdade e que estava determinado a ser um homem que merecesse a confiança que essas pessoas estavam depositando nele. À medida que me aproximava do 9º mês, os medos sobre o parto começaram a se intensificar. Dr. Roberto havia explicado que, devido à minha idade, haveria alguns riscos adicionais e que precisaríamos estar preparados para qualquer eventualidade. Bruno segurava minha mão durante essas conversas médicas sérias, absorvendo cada informação, fazendo perguntas inteligentes sobre como poderia me ajudar durante o trabalho de parto, demonstrando uma maturidade que contrastava completamente com o rapaz perdido que eu havia conhecido no início de nossa história. Manter a calma, apesar da mistura de excitação e terror que tomava conta de mim, e disse a ele que chegara a hora de conhecermos nossa filha. A reação dele foi de um nervosismo controlado, que me tranquilizou. Ele já havia preparado a mala para o hospital semanas antes, tinha o telefone do Dr. Roberto anotado em vários lugares e sabia exatamente o que fazer quando esse momento chegasse. Ajudou-me a me vestir com paciência, cronometrou minhas contrações com precisão e me conduziu até o carro com um cuidado que me fez sentir protegida e amada num dos momentos mais vulneráveis da minha vida. Durante o trajeto até o hospital, entre uma contração e outra, olhei para Bruno dirigindo concentrado na chuva e senti uma gratidão profunda por não estar passando por aquilo sozinha. Meses antes, quando descobri a gravidez, havia me resignado à ideia de enfrentar o parto sem ninguém ao meu lado. E agora tinha um companheiro que segurava minha mão a cada onda de dor, que murmurava palavras de encorajamento, que estava tão ansioso quanto eu para conhecer nossa filha. O trabalho de parto durou 14 horas intensas e desafiadoras. Minha idade realmente trouxe algumas complicações que tornaram o processo mais longo e cansativo do que seria normal. Mas Bruno permaneceu ao meu lado durante cada segundo, secando meu suor, massageando minhas costas, conversando comigo durante os intervalos entre as contrações para me distrair da dor. Houve momentos em que pensei que não conseguiria aguentar, que meu corpo não era mais jovem o suficiente para essa provação, mas a presença constante dele me dava forças para continuar. Quando o Dr. Roberto anunciou que podia ver a cabeça de Sofia, uma energia renovada tomou conta de mim. Após horas de dor e exaustão, saber que finalmente estava prestes a conhecer minha filha me encheu de uma determinação que não sabia que ainda possuía. Bruno estava chorando abertamente, segurando minha mão com tanta força que meus dedos ficaram dormentes, murmurando orações e palavras de amor que se misturavam numa melodia de gratidão e expectativa. E então, às 5h47 da tarde, depois de mais de 14 horas de trabalho de parto, Sofia veio ao mundo com um choro forte e saudável que ecoou pela sala como uma música celestial. Quando o Dr. Roberto a colocou no meu peito, ainda coberta de verniz e sangue, senti uma explosão de amor tão intensa que todos os sofrimentos dos últimos meses se tornaram insignificantes diante da perfeição daquele momento. Ela era pequena, mas perfeitamente formada, com uma cabeça cheia de cabelos escuros e os dedos mais delicados que já havia visto.
Bruno estava soluçando de emoção ao meu lado. Tocava os dedinhos de Sofia com uma reverência quase religiosa. Repetia sem parar como ela era linda, como era perfeita, como não conseguia acreditar que éramos responsáveis por criar algo tão maravilhoso. Quando o enfermeiro perguntou se ele queria cortar o cordão umbilical, suas mãos tremeram tanto que precisou de 2 tentativas, mas quando finalmente conseguiu, olhou para mim com os olhos brilhando de lágrimas e disse que aquele era o momento mais importante da sua vida. Os primeiros dias após o nascimento foram uma montanha-russa de emoções e adaptações. Sofia era um bebê relativamente tranquilo, mas como qualquer recém-nascido, precisava de atenção constante. Mamadas de 2 em 2 horas, trocas de fraldas frequentes e todo aquele cuidado intensivo que transforma completamente a rotina de uma casa. Bruno se revelou um pai dedicado além das minhas expectativas mais otimistas. Acordava comigo durante as mamadas noturnas, aprendeu a trocar fraldas com habilidade impressionante e demonstrava uma paciência infinita com os choros e necessidades da nossa filha. Ver Bruno segurando Sofia nos braços, cantando canções de ninar desafinadas enquanto caminhava pela casa, tentando acalmá-la, ou simplesmente observando-a dormir, com uma expressão de puro encantamento, confirmou definitivamente que sua transformação havia sido real e profunda. O rapaz irresponsável que havia me abandonado grávida havia se tornado um homem comprometido com sua família, disposto a fazer qualquer sacrifício pelo bem-estar da sua filha e da mulher que amava. Mas nem tudo foi perfeito nesse período de adaptação. Meu corpo estava se recuperando lentamente do parto. Eu estava fisicamente exausta, pela amamentação e pelas noites mal dormidas, e houve momentos em que a pressão de cuidar de um recém-nascido na minha idade me deixou emocionalmente frágil. Bruno percebia esses momentos de vulnerabilidade e se multiplicava para me apoiar, assumindo mais tarefas domésticas, preparando refeições nutritivas e até mesmo pedindo licença no trabalho quando percebia que eu precisava de ajuda extra. A reação da comunidade ao nascimento de Sofia foi surpreendentemente positiva. Pessoas que haviam me julgado duramente durante a gravidez apareceram com presentes, conselhos carinhosos e ofertas de ajuda genuína. Era como se o nascimento de uma criança saudável tivesse lavado todos os pecados percebidos da sua concepção, transformando nossa história de escândalo numa narrativa de redenção e segundas chances. Dona Conceição se tornou uma espécie de avó adotiva. Aparecia todos os dias com sopas caseiras e se oferecia para segurar Sofia enquanto eu tomava banho ou descansava um pouco. Durante os primeiros meses de vida de Sofia, nossa relação como casal também passou por uma transformação profunda. A intimidade física precisou ser temporariamente colocada em segundo plano, devido aos cuidados com o bebê e minha recuperação pós-parto. Mas desenvolvemos uma intimidade emocional ainda mais profunda, baseada na cumplicidade de pais que estavam descobrindo juntos como criar uma vida que haviam gerado. Conversávamos durante horas sobre os pequenos progressos de Sofia, seus primeiros sorrisos, suas reações a diferentes estímulos, criando memórias compartilhadas que fortaleciam nossa união. Bruno provou ser não apenas um pai carinhoso, mas também um companheiro financeiramente responsável. Ele assumiu a maior parte das despesas relacionadas aos cuidados de Sofia, desde fraldas e roupinhas até consultas pediátricas, e nunca reclamou dos custos ou sugeriu que era um fardo muito pesado. Pelo contrário, demonstrava orgulho em poder sustentar sua família, trabalhando horas extras quando necessário e sempre priorizando as necessidades de Sofia e minhas antes de qualquer coisa pessoal. Quando Sofia completou 3 meses, tivemos nossa primeira crise séria como pais. Ela estava passando por um período de cólicas intensas que a faziam chorar inconsolavelmente por horas, especialmente durante as noites. Bruno e eu estávamos exaustos pela falta de sono, estressados por não conseguir acalmar nosso bebê, e começamos a descontar nossa frustração um no outro através de discussões pequenas, mas constantes sobre métodos de cuidado, horários de alimentação e responsabilidades domésticas. Foi durante uma dessas discussões que percebi o quanto nossa relação havia amadurecido.
Em vez de fugir do conflito ou usar a situação como desculpa para se afastar, Bruno enfrentou nossos problemas de frente, pediu desculpas pelos momentos em que havia sido impaciente e sugeriu que procurássemos ajuda profissional para lidar melhor com as cólicas de Sofia. Sua maturidade em reconhecer que precisávamos de apoio, em vez de fingir que conseguíamos resolver tudo sozinhos, me mostrou que ele realmente havia se tornado um homem em quem eu podia confiar completamente. Com os olhos expressivos do pai e minha determinação teimosa, uma combinação que promete me dar muito trabalho nos anos que estão por vir. Ver-la crescendo saudável e feliz, cercada pelo amor incondicional de dois pais que aprenderam a amar um ao outro através dela, é uma alegria que supera todas as dores e dificuldades que enfrentamos para chegar até aqui. Bruno e eu nos casamos numa cerimônia simples na igreja local, quando Sofia tinha 8 meses de idade. Não foi uma decisão baseada em pressões sociais ou convenções morais, mas numa certeza tranquila de que havíamos construído juntos algo sólido e duradouro, que merecia ser oficializado diante de Deus e da comunidade. Padre Francisco, o mesmo que havia me sugerido que me escondesse durante a gravidez, celebrou nossa cerimônia com alegria genuína, reconhecendo publicamente que havia julgado nossa situação precipitadamente e pedindo perdão pela falta de apoio quando mais precisávamos. Nossa vida agora tem a rotina doce e caótica de uma família jovem. Bruno continuou trabalhando na oficina mecânica, mas também começou a me ajudar mais ativamente na padaria, especialmente nos fins de semana, quando Sofia fica conosco no trabalho, encantando os clientes com seus sorrisos e balbucios. Descobrimos que somos uma boa equipe, não apenas como pais, mas também como parceiros de negócios, complementando as habilidades um do outro e criando um ambiente de trabalho onde nossa filha pode crescer, cercada pelo carinho de toda uma comunidade. A transformação na percepção da cidade sobre nossa família foi gradual, mas profunda. Pessoas que antes nos julgavam severamente passaram a nos ver como um exemplo de como o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo, como segundas chances podem resultar em finais felizes quando as pessoas envolvidas estão genuinamente comprometidas com a mudança. Sofia se tornou a queridinha da vizinhança, mimada por todos que participaram. Indiretamente de nossa jornada, desde Dona Conceição, que continua sendo sua avó adotiva, até Dr. Roberto, que acompanha seu desenvolvimento com orgulho paternal. Mas talvez a transformação mais significativa tenha acontecido dentro de mim mesma. A mulher que se considerava velha demais para o amor, que havia desistido de sonhar com uma família, que se resignara a uma vida de solidão e trabalho, descobriu que nunca é tarde demais para recomeçar quando você encontra as pessoas certas para compartilhar a jornada. Minha idade, que inicialmente foi vista como um impedimento, se revelou uma vantagem na criação de Sofia, porque trouxe uma paciência e uma sabedoria que talvez não tivesse na juventude. Bruno também se transformou completamente através da paternidade. O rapaz perdido e inseguro que apareceu na minha porta numa noite de tempestade se tornou um homem responsável, amoroso e comprometido com sua família. Ele frequentemente me diz que Sofia e eu salvamos sua vida, que antes de nos conhecer, ele estava apenas sobrevivendo, mas agora tem um propósito real, pessoas que dependem dele, motivos para acordar todos os dias com esperança e determinação. Nossa relação como casal continua evoluindo e amadurecendo. Aprendemos a comunicar nossos medos e inseguranças de forma honesta, a apoiar um ao outro durante os momentos difíceis e a celebrar juntos cada pequena vitória em nossa vida familiar. A diferença de idade, que uma vez pareceu um obstáculo intransponível, se tornou irrelevante diante da compatibilidade emocional e dos objetivos compartilhados que descobrimos ter em comum. Há momentos em que ainda fico impressionada com os rumos que minha vida tomou. Quando observo Bruno brincando com Sofia no quintal, ensinando-a a caminhar, lendo livrinhos infantis com vozes engraçadas que a fazem gargalhar, sinto uma gratidão profunda por ter tido coragem de dar uma segunda chance ao amor quando tudo parecia perdido. Nossa história não foi perfeita. Teve momentos de dor intensa e erros graves, mas foi real, autêntica e resultou numa família que é minha maior fonte de alegria.
A padaria prospera mais do que nunca, não apenas porque temos mais mãos para ajudar no trabalho, mas porque nossa história de superação atraiu novos clientes curiosos para conhecer o casal que escandalizou a cidade e acabou provando que o amor verdadeiro não segue regras sociais ou expectativas convencionais. Frequentemente recebemos visitas de pessoas de cidades vizinhas que ouviram nossa história e querem conhecer pessoalmente a família que se tornou lenda local. Sofia está começando a falar suas primeiras palavras, e é emocionante ver como ela chama papai e mamãe com a mesma naturalidade, sem fazer distinção entre o pai, que quase a abandonou, e a mãe que quase a criou sozinha. Para ela, somos simplesmente os pais que sempre estiveram lá, que a amam incondicionalmente, que criam um ambiente seguro onde ela pode crescer e se desenvolver sem medo. Essa inocência me lembra diariamente de que as crianças não carregam os fardos dos erros dos adultos. Elas apenas absorvem o amor que recebem no presente. Quero que você saiba que estou muito feliz por ter compartilhado essa história com você, por ter tido a oportunidade de mostrar que mesmo nas situações mais desesperadoras, sempre existe uma possibilidade de recomeço quando encontramos pessoas dispostas a crescer e mudar conosco. Sua presença aqui, ouvindo essa narrativa até o final, me faz sentir que talvez nossa experiência possa tocar o coração de alguém que também está passando por momentos difíceis em questões do amor. Se essa história ressoou de alguma forma no seu coração, se você consegue ver um pouquinho da sua própria jornada refletida na nossa, eu te convido carinhosamente a se inscrever no nosso canal. Não é apenas um gesto de apoio para mim, mas uma forma de se juntar a uma comunidade de pessoas que acreditam que todos merecem segundas chances, que o amor verdadeiro pode acontecer em qualquer idade e que os finais felizes às vezes chegam pelos caminhos mais inesperados. E por favor, deixe nos comentários sua própria história, suas reflexões sobre tudo que conversamos aqui hoje. Conte-me se você já passou por situações parecidas, se conhece alguém que viveu algo similar, ou se essa narrativa mudou alguma perspectiva que você tinha sobre relacionamentos, perdão, ou segundas chances. Sua história pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir para encontrar coragem de não desistir do amor. Quero saber também o que você aprendeu com nossa conversa de hoje, que mensagem vai levar para a sua própria vida. Às vezes são as histórias mais dolorosas que nos ensinam as lições mais valiosas sobre resistência, perdão e a capacidade infinita que temos de nos reinventar quando encontramos razões verdadeiras para mudar. Vamos continuar construindo juntos essa comunidade de apoio mútuo, onde cada história compartilhada se torna uma fonte de força e esperança para quem mais precisa ouvir que não está sozinho nessa caminhada.